Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o cancelamento que fizeram em cima da cantora Marília Mendonça. Porque ela contou um caso acontecido com um colega dela de trabalho, em que ele saiu com uma pessoa que ele achava que era do sexo feminino, mas na verdade era uma... né? E a Marília Mendonça, no caso, deu risada da situação quando ela contou o caso na live dela. Então, prontamente, muitas pessoas foram lá cancelar ela. Teve aquele cantor que se veste de mulher. Teve aquele youtuber que tá sempre envolvido em toda polêmica de lacração, querendo dizer que o cara que é hétero que sai com uma mulher que tem na verdade ele é hétero e não pode tirar sarro da situação e não sei o quê. Mas eu vou dizer por mim, e eu acredito que pela grande maioria dos homens héteros do Brasil e do mundo, quando a gente sai com uma mulher, a gente espera que essa mulher seja mulher desde o seu primeiro dia de vida. Que ela tenha tudo de uma mulher. Ela tenha útero, ovários, trompa, que ela possa engravidar. Eu sei que isso não é um quesito essencial ao primeiro momento, mas a gente quer que essa pessoa que a gente vai sair seja uma pessoa realmente que, como se diz hoje em dia, uma mulher cis. A gente não quer sair com outro homem que virou mulher. E eu não digo que essas pessoas que se sentem do sexo oposto, apesar de eu achar que não é, eu não quero dizer que essas pessoas são indignas de qualquer coisa. Não. Essas pessoas, na minha opinião, merecem viver uma vida feliz, ter tudo de bom que a vida possa oferecer para elas, trabalho digno, dinheiro, casa, até encontrar o amor da sua vida caso tenha alguém que queira se relacionar com elas. O que eu acho problemático dessa situação é você querer obrigar as outras pessoas a te enxergar da maneira que você quer também. Por exemplo, eu sou deficiente físico. Eu nasci deficiente físico. E ainda que eu me sentisse uma pessoa normal, a pessoa que olha pra mim, ela não tá vendo uma pessoa normal. Ela tá vendo uma pessoa, talvez, com tanto intelecto quanto ela, com o poder de raciocinar muito bem estabelecido, mas que tem uma certa dificuldade em alguns quesitos. Por exemplo, eu tenho dificuldade de andar, eu tenho dificuldade de falar, você ouve pela minha voz que ela não é lá essas coisas. Eu sinto dores nas costas o tempo todo, por isso que eu fiz o primeiro vídeo encostado na cadeira aqui, como se eu fosse um paraplégico. Mas, na verdade, então é isso. Você não pode fugir da realidade porque você se sente alguma coisa. Você é o que você é. E eu
acha que nenhuma das pessoas tem que julgar você pelas suas escolhas. Mas você tem que entender quando as pessoas também te olhar diferente. Por exemplo, eu nunca tive uma namorada assim, uma namorada séria. Já rolou de eu ficar com algumas pessoas, foram poucas, mas eu nunca tive um relacionamento sério. E eu entendo que a grande maioria das mulheres não estão dispostas a ter um relacionamento com uma pessoa com deficiência física. Eu entendo que eu não sou o tipo de homem ideal que uma mulher deseja. E seria bem chato se eu quisesse me impor pra cima das pessoas. Se eu pudesse dizer, não, eu sou um homem como qualquer outro e você tem que me aceitar como eu sou. Eu gostaria sim que uma mulher pudesse me ver como um homem bom para ela, um homem comum, gostaria. Mas eu entendo as mulheres que não me veem assim. E você que tem essa condição aí de disfunção de gênero, você também tem que aceitar quando as pessoas não quiserem se relacionar com você. A grande maioria dos homens estão procurando mulheres cis. A grande maioria das mulheres estão procurando homens cis. E muitas pessoas não estão procurando ninguém, na verdade. Mas sempre vai ter essa situação de fazer piadinha, tudo, de brincar. Eu, por exemplo, eu vi uma vez o caso de uma colega que estudou comigo na escola. Ela namorou uma outra pessoa com deficiência física. Ele tinha, no caso, ele era menos deficiente que eu. Ele só tinha problema nas mãos dele. E eu vi na ocasião algumas pessoas fazendo piadinha com a situação. E tipo, eu acho que isso não interfere em nada. Eu acho que isso não muda em nada. As pessoas fazem piada de tudo. Tudo bem que eu não vou ser hipócrita e dizer aqui que eu aceito e rio de toda piada. Não. Eu, na verdade, acho que muitas piadas são de mau gosto. Eu me afeto com muitas piadas, sim. Mas eu tenho o discernimento de entender que a piada pode ter graça para outras pessoas, embora não tenha para mim. E então, eu acho que o grande erro da Marília Mendonça, nesse caso, foi ter pedido desculpa. Porque ela, na verdade, ela não ofendeu nenhum de vocês. Ela não ofendeu. Ela riu da situação porque é sim vexatório, vergonhoso para um homem hétero que tem a intenção de sair com uma mulher cis, que ele acabe se enganando e saindo com uma mulher como vocês, né? Então vocês que eu deveria chamar de mulher, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o erro dela foi ter pedido desculpa. Foi ter cedido a militância. Mas eu entendo em parte porque a maior parte do público dela é envolvido com esse pessoal da lacração aí,
que iam tentar caçar todos os patrocinadores dela e tudo mais. Então, é isso, na minha opinião, a Marília Mendonça não ofendeu ninguém, ela riu de uma situação que é engraçada para muitas pessoas. Se eu tivesse um amigo que tivesse pegado uma trans por... tivesse pegado uma trans enganada, eu também ia fazer piadinha com ele, eu também ia zoar com ele, e eu acho que não tem nada demais na situação. Eu acho que estão fazendo tempestade no copo d'água nesse caso. Valeu, falou!